Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, a Carta Universal Tiago, capítulo 1, verso 5. Estou aqui com esta minha Bíblia nova versão internacional, que ganhei dos jovens da minha última igreja, Comunidade Adventista Morumbi. E cada um deles colocou um verso e assinou do lado. E esse verso está escrito assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. Assim, usei muito em 2023 esse verso. E é a Gi Trojan, uma menina queridíssima, passou agora na faculdade de medicina, lá no Rio de Janeiro, Federal. Que Deus te abençoe muito, te consagre muito, você vai ver num ambiente difícil. E eu acho que é sempre um ambiente difícil, né? Mas mantenha a sua linha em Cristo Jesus, tá bom, Gi? Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. E esse verso é lindo, né? Sabedoria, fonte, é Deus. Vai buscar ali, não tem jeito. E Ele dá. Peça sabedoria todos os dias. Peça sabedoria. Conhecimento é uma coisa, você enche a sua cabeça de conhecimento, né? Inteligência é colocar tudo nas gavetinhas. E sabedoria é entender qual a gaveta que eu abro primeiro. Quais gavetas abrirei? Gi, obrigado por esse texto. Um grande abraço. Nós temos aqui a palavra de Deus que foi lida e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. Já passamos várias vezes a Bíblia e a gente tem um grupo de pessoas muito grande que nos acompanha, tanto na TV, todos os dias às 6 da manhã, depois a repetição às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Então, abre a grade da Novo Tempo, fecha a grade da Novo Tempo e na metade da madrugada a gente volta. Muita gente na madrugada, viu? Muita gente gosta de ter um momento a sós, tranquilo, na madrugada, é bem interessante, bem legal, tá bom? Nós estamos no YouTube, lá é muito fácil, o canal é Reavivados por Sua Palavra NT, temos um grupo de pessoas muito querido lá, muito querido esse grupo, sempre mandam umas mensagenzinhas, alguma correção. Há um tempo atrás, faz algum tempinho, né? Alguém falou, pastor, não era Raquel em vez de Ruth? O senhor falou Raquel e Ruth, Rebeca, Raquel e Rebeca. Não era Raquel? Aí eu falei, olha, era Raquel mesmo, né? Eu devia estar já cansado da gravação aqui. Mas a gente tem pessoas muito queridas ali. Oram pela gente, oram umas pelas outras. Vá lá, se inscreva em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, mande sua mensagem, seu pedido de oração. Você pode mandar também o verso bíblico. Já fizemos isso uma vez. Mande o verso bíblico, o seu nome vai aparecer ali, de onde você é. Eu sou de Betim, Minas Gerais, eu sou lá de Palmas, Tocantins. Vai ser bem legal a gente ler esse seu verso preferido, tá bom? E pode dizer por que ele é preferido. A gente lê aqui, para todos saberem. Tá bom? Nós estamos no Deezer, no Spotify também, a partir de Gênesis 1. Então, da Bíblia do começo até aqui. Nós estamos também no NT Play. E nós temos muita gratidão aos Anjos da Esperança, que nos apoiam com suas doações para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Bem simples, está aqui, não é? O telefone, o WhatsApp para você mandar uma mensagem fazendo sua pergunta, dizendo que você quer fazer parte, vai ser bem bacana. E graças aos Anjos da Esperança nós estamos oferecendo gratuitamente mais uma revista, Eu Creio, a revista Esperança, Novo Tempo. É um estudo da Palavra de Deus, um guia para o estudo da Bíblia. São 28 temas muito legais, abrangendo aí assuntos bem diversificados para você crescer espiritualmente. Mande uma mensagem para este outro WhatsApp, tá ok? Dizendo, eu quero a revista Eu Creio. Pronto, vai receber pelo correio. Vamos para o intervalo, na volta então, o capítulo 23, é o capítulo de agora. Vamos ver duas irmãs aqui, olha o nome das irmãs, Olá e Olibá. Vamos ver que irmãs são essas e o que elas fazem. A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, capítulo 23 agora de Ezequiel. Então, só lembrando, são mensagens para os judeus que estavam na Babilônia. Haveria destruição de Jerusalém, estava bem longe de lá. E eles estavam sendo confortados e orientados, eles estavam bem longe de Deus também. Não estavam só longe de Jerusalém, não estavam longe de Deus. E Jerusalém seria destruída por causa disso. Primeiro, os pecados que eram repetidos e repetidos desde os seus antepassados, a idolatria, e aí uma série de outros pecados que acompanhavam isso, né? Distanciamento de Deus, distanciamento das pessoas, e aí o mal engraçava em todos os lugares. E a gente vê aqui agora um bloco dizendo que essa cidade ímpia, ou veja só essa cidade ímpia, já vimos aqui o fim da cidade, né? Um povo contaminado, condenado, degradado, um povo decepcionante. Tem alguém aí que seja justo? Eu não encontrei ninguém. Puxa, que pena, que verso triste esse penúltimo verso do capítulo 22. Agora vem aqui é uma parábola novamente, é o fim do reino. Então aqui diz o fim da cidade e aqui o fim do reino, fim do reino. Vai apresentar aqui duas meninas, duas moças. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo assim: Filho do homem, houve duas moças, filhas de uma só mãe. Então, são irmãs. E os nomes? Olá e Olibá. Duas moças. Que bacana. O que vai acontecer com essas moças? Aí vem lá. As duas se prostituíram no Egito. Então, na realidade, ele não está falando aqui de meninas que foram prostitutas, meninas de programa, não é sobre isso. Vai usar esta imagem, como usou a imagem do casamento, da prostituição, do nascimento lá atrás, mas vai usar essa imagem para mostrar a derrocada dos dois reinos. Bom, Olá quer dizer sem tenda, sem tabernáculo. E a Olibá quer dizer a minha tenda está nela, o meu santuário está nela. Aqui você já pode ter uma ideia. A Olá vai representar aqui Samaria e o reino do norte. Quando Roboão, filho de Salomão, foi rei, durante 3 anos ele foi fiel. Aí o reino se dividiu e Jeroboão dirigiu o reino do norte, que tinha sede em Samaria depois de algum tempo, mas o reino do norte que se chamaria Israel. E o reino do sul eram 2 tribos, a capital ficou Jerusalém, continuou Jerusalém. O reino do norte inventou uma religião lá dele. Sacerdotes dele, ninguém podia descer mais, colocou uns bezerros de ouro lá, e aí a coisa foi de mal a pior. Imagine, de mal a pior, mal a pior. Tanto é que eles foram destruídos primeiro, no ano 722, pela Assíria. Então vai falar que a Olá não tem tenda, porque não tinha santuário lá e ele não permitia que o povo descesse para adorar a Deus em Jerusalém. Agora o meu reino é outro, religião diferente, não é? E não tem para ninguém. Embora os profetas continuassem falando com eles, não é? Dali não tem nenhum rei que se salva, não tem nenhum rei. Bom, então logo você já está pensando que a Olibá, que é a minha tenda está nela, é representante do reino do sul, Jerusalém. A minha tenda, meu tabernáculo está ali, meu tabernáculo está ali. Bom, e ele vai dizer isso aqui no verso 4. Bom, o verso 2 vai dizer que elas se prostituíram na sua mocidade, ali foram apertados seus seios, apalpados seus seios, na sua virgindade e tal. Tem uma linguagem. Aqui tem uns textos meio pesados aqui nesse capítulo aqui. Tem alguns que eu nem vou ler aqui, mas você vai ler aí e vai ver. Mas que a coisa não é brincadeira, a coisa é séria. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas.
foram minhas, diz o Senhor. Quanto ao seu nome, Samaria é o Olá, sem tenda. E Jerusalém é o Libá, com a tenda. Prostituiu-se o Olá. Então vai falar um pouco agora de Israel, vai falar de Samaria. É quando era minha, era do Senhor e se prostituiu. Quer dizer, isso aqui adorou outros deuses, né? Não é um ato sexual, embora, eu já falei aqui, alguns deuses tinham esse protocolo do ato sexual com os sacerdotes e sacerdotisas cultuais. Não é? Prostituiu-se lá, que era minha, inflamou-se com os seus amantes pelos assírios, seus vizinhos. Foi tão amiga dos assírios, né, os seus cavaleiros, seus jovens, etc. e tal, e acabou se inflamando, se contaminou com os deuses, os ídolos deles, não é? As suas impudícias que trouxe do Egito, quer dizer, os ídolos do Egito que ainda estavam lá, não as deixou, porque estavam no coração, porque com ela se deitaram na sua mocidade. Está falando do povo. Se deitou com os ídolos, quer dizer, adorou os ídolos na sua mocidade, lá atrás no Egito. Não é? Por isso, verso 9, a entreguei nas mãos dos seus amantes. Simples assim, nas mãos dos filhos da Síria, pelas quais se inflamaram. E o que aconteceu aqui? A Síria, como já disse, a Síria em 722 acabou com o Reino do Norte. Espalhou o povo por todas as terras, trouxe gente de fora. Tanto é que os samaritanos são odiados porque eles tinham lá judeus ou israelitas, né, Reino do Norte, misturados com gente de toda a terra, então não eram judeus. Os judeus não aceitavam a eles e tinha essa rixa, né? Bom, esses daí descobriram, os assírios, né? Minha Bíblia está se desfazendo aqui, mas está firme. Estes descobriram a vergonha dela, as vergonhas dela, né? E a mataram à espada. Porém, a mataram à espada. Bom, então vendo isso, a sua irmã Olibá corrompeu sua paixão mais do que ela. Então, Deus está dizendo aqui, através de Ezequiel, que Judá foi pior que Samaria. Foi pior. Foram maiores as suas devassidões, verso 11, do que as da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria também, governadores, sátrapas, o mesmo verso lá praticamente. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, idolatria. Então, são maneiras de Deus usar para o povo que estava lá na Babilônia, povo judeu, entender algumas coisas da história, porque eles não conseguiam entender isso. Não, então houve um tempo que a gente não adorava outros deuses? Claro que houve. Houve um tempo que não se adorava outros deuses. Bom, fala a mesma coisa aqui. E agora vai trabalhar um pouquinho essa coisa, esta visão aqui. Vai falar que aumentaram as suas impudícias porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus. Quer dizer, o sincretismo religioso bastante grande. Os lombos cingidos e turbantes pendendo na cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos de Babilônia na Caldeia, em terra do seu nascimento. Aí você vê assim, podemos imaginar Ezequias, Joaquim foram levados, etc. O verso 17, então, vieram ter com ela os filhos da Babilônia. Uma vez, 605, levaram lá, inclusive, Daniel e seus amigos. Outra vez, 597, levaram Ezequias, 10.000, e o rei também. Então foram lá para os leitos dos seus amores, não é? Bom, a minha alma ficou alienada deles. Verso 20, inflamou-se pelos seus amantes. Bom, aqui é um verso pesado, para você ler aí. Inflamou-se porque eles tinham genitálias grandes, e tem uma comparação aqui. Na realidade, está falando dessa ligação com os ídolos, né? Adoração a ídolos. Então usa assim até palavras assim meio pesadas assim. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade. E vai falar de novo sobre os seios, etc. Bom, o resumo é esse daqui. Virão do norte até ti, esses são os da Babilônia, não é? Carros, carretas com multidão,
porei diante de ti o juízo, julgar-te-ão segundo os seus direitos. Aqui diz, cortar-te-ão o nariz, as orelhas, e aí vai. Assim farei cessar de ti a tua luxúria, a tua prostituição, provenientes da terra do Egito. E lá no Egito, eles deveriam ser a flor, não é? A flor da terra por ali, a flor do deserto. Eles acabaram adorando os mesmos deuses que os egípcios oravam. Por isso que as pragas, as 10 pragas, batiam nos deuses que os egípcios adoravam, mas que também o povo hebreu adorava. Aí diz, estas coisas se te farão porque te prostituíste, verso 30, com os gentios e te contaminaste com seus ídolos. Não era prostituição do ato de adultério, embora, repito, havia alguns procedimentos aí de alguns deuses deles lá. Andaste no caminho da tua irmã, por isso entreguei o seu copo na tua mão. Jesus, quando estava no Getsemane, disse, passa de mim esse cálice, né? É a justiça, a justiça. O mundo precisava que alguém bebesse aquele cálice para que a salvação pudesse ser instaurada. E Jesus viu que o cálice era pesado, mas ele tomou o cálice, ele não passou. E aqui está dizendo assim, você fez tanta coisa errada, então você vai beber o seu cálice. De todas as coisas que você fez, tu o beberás, verso 34, e esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos, e te rasparás os peitos, pois eu falei, eu sou o Senhor. Eu vou acabar com a tua luxúria, tua devassidão, essas são as consequências do teu pecado. Disse o Senhor ainda, verso 36, Filho do homem, julgarás tu a Oalá, o Olá e o Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram. Aí vai falar tudo de novo. Verso 38 vai dizer assim, ainda isto me fizeram. No mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Sábado, o 4º mandamento. Pois havendo sacrificado os seus filhos aos ídolos, no mesmo dia, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanar, e assim fizeram no meio da minha casa, no mesmo dia. Então eles adoravam seus deuses e adoravam a Deus como um Deus no panteão dos deuses. Está lá, cada Deus no seu lugarzinho, tá, Jeová também está ali. Que triste. E aqui do verso 40 até o 48, é uma repetição, né? É uma recapitulação de tudo aquilo que nós vimos. É sério o assunto, não é? Então, de diversas formas, Deus foi explicando para aquele povo, gente, aquele povo vai ser destruído porque eles não me obedeceram. Tudo bem. Seguiram os ídolos, fizeram uma porção de coisas ruins. Zedequias não me obedeceu. Eu disse através de Jeremias que ele se entregasse, não ia ter destruição, não ia ter morte. A vida era o despojo. Essa é a expressão usada por Jeremias, a sua vida será o seu despojo. Não quiseram. Pá. Então, eu estou falando para vocês, povo de Judá, que está na Babilônia, através de Ezequiel, que há uma justiça para ser cumprida, há uma consequência. Agora vocês, cuidem das barbas de vocês, coloquem de molho as barbas de vocês, para que não aconteça a mesma coisa. Nós vamos ficar aqui tranquilos, vamos voltar daqui a um tempo, alguns voltarão, outros não. Vamos morrer por aqui, são 70 anos, mas eu tenho que explicar tudo isso. E amanhã a gente vai ver o fim de uma ilusão. Que começa, veja a cidade ímpia, né, o fim da cidade, o fim do reino, o reino de Israel, o reino de Samaria, o reino de Judá, Jerusalém. E agora, amanhã, nós vamos ver o fim de uma ilusão, para depois falarmos sobre as profecias contra as cidades, e depois Deus dá aquele refresco e diz assim, gente, vamos voltar para lá. As promessas, a nova, né? As promessas para a nova cidade de Jerusalém. Vamos orar?
Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Quantas vezes, quanta insistência para aquele povo entender que foram os pecados deles que afastaram-nos do Senhor e que chegaram a um ponto que havia necessidade da justiça retributiva. Isso aconteceria. Próximo capítulo nós vamos ver detalhes. Mas, Senhor, ajuda-nos a entendermos que quantas e quantas vezes o Senhor tem repetido, que nós continuemos a te buscar, que nós te busquemos pela manhã, pela tarde, pela noite, que nós te busquemos através da palavra, que nós sejamos obedientes à palavra. Quantas e quantas vezes, histórias repetidas de diversas maneiras, cada livro da sua peculiaridade. Que o Senhor nos dê sabedoria para nunca soltarmos a nossa mão da tua mão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu fico por aqui, o programa continua e amanhã a gente se vê com o capítulo 24. Até lá. Me permita te fazer uma pergunta de difícil resposta. Na sua opinião, quem ama trai? Eu fiquei pensando nela, pois esses dias conversei com um casal que estava atravessando um difícil período no casamento. Isso porque o marido traiu a esposa, mas estava arrependido e repetidamente dizia: "Eu o traí, mas eu te amo." A esposa então, com um tom de decepção, questionava: "Como você pode dizer que me ama se teve coragem de me trair?" Sim, a traição é algo de fato muito doloroso. Isso porque ela nos pega de peito aberto, de guarda baixa, pois é um ferimento vindo de alguém que não esperamos. Traição é um tema que surge no capítulo 23 do livro de Ezequiel. Esta sessão continua a tratar dos pecados de adultério de Samaria e Jerusalém, que nesta sessão são chamadas de Oholá e Olibá, duas meretrizes. Aos olhos de Deus, a traição acontecia através da idolatria. Isso porque o povo se dizia amar a Deus, mas eram amantes secretos de outras divindades. A título de exemplo, os judeus deste tempo eram tão audaciosos na prática idolátrica que eram capazes de no mesmo dia participarem de duas adorações opostas. O texto bíblico cita um ritual terrível que era feito na adoração do deus pagão chamado Moloque, no qual os pais ofereciam os filhos para serem queimados como sacrifício. Tal prática era condenada pelo Deus de Israel, o qual valorizava a vida. Mas o povo estava tão cego que era capaz de adorar Moloque pela manhã e à tarde vier ao santuário adorar a Jeová. A partir do verso 37 lemos: "Porque adulteraram, e nas suas mãos há culpa de sangue. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fazem, no mesmo dia contaminar o meu santuário e profanar os meus sábados. Pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa." Você percebe a tamanha incoerência religiosa revelada no texto de hoje? Os adoradores do tempo do profeta Ezequiel estavam tão insensíveis pelo pecado que já não se incomodavam de adorar a dois senhores que eram opostos, os quais apontavam para caminhos diferentes. Sabe, não sei se você já percebeu, mas podemos cometer o mesmo pecado em nossos dias. Corações divididos entre o amor a Deus e o amor aos ídolos deste mundo. Indivíduos que de dia vão à igreja, mas à noite frequentam lugares que desagradam a Deus. Homens e mulheres com uma vida dupla, amando dois senhores, traindo, adulterando, se enganando. No fim, seu coração dividido não lhes permite viver nem a religião em sua plenitude e nem a vida mundana completamente. Ou seja, divididos entre dois amores, não aproveitam nenhum. Este foi o erro cometido pelo povo de Israel no passado. Este pode ser o erro do povo de Deus no presente. Por isso, não se permita ser um adúltero espiritual. Se você deseja amar a Deus, não o traia com os amores passageiros deste mundo.